A sua mão? Amém? Muitos estavam aqui. Então, nós vamos fazer uma pequena revisão, amém? Sobre o que nós falamos domingo passado, para você que estava aqui relembrar um pouco disso e você que não estava, conseguir não ficar perdido e conseguir pegar todo o conteúdo, amém? O texto base vai ser o mesmo, mas nós vamos abordar hoje sobre os tipos, as formas e os tipos de jejum, tá bom? Só que nós vamos, então, fazer primeiro uma revisão, tá? Então, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 5. Lucas 5, nós vamos ler do 33 até o 38. É o mesmo texto base de domingo passado, amém? Então, vamos lá. Versículo 33. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Até aqui. Então, aqui, no domingo passado, nós falamos exatamente sobre a base do jejum, o que é o jejum e como isso se dá na Bíblia. Amém? Então, aqui nesse texto, nós vimos que Jesus teve uma abordagem crítica, amém? Ele foi indagado e ele teve uma indagação crítica, né? Chegaram para ele e disseram, olha só, os discípulos, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, eles comem e bebem, né? Então foi uma abordagem crítica, foi uma crítica a Jesus. Assim, os seus discípulos, você não vai fazer nada? E aí nós vimos que Jesus, então, dá uma resposta para eles, responde eles, e responde de uma forma branda, uma forma usando uma alegoria cultural, amém? Ou seja, uma figura de linguagem da época que faz com que eles entendam exatamente a resposta que Jesus tinha para ele. Então, Jesus fala para eles, quem é que jejua enquanto está festejando com o noivo, enquanto o noivo está com ele na festa? Por quê? Naquela época, as festas de casamento eram festas que se davam em 5 dias. Né? Eram 5 dias de festa. E ali, todo mundo tinha que se alegrar, era só festa, era só alegria. Né? Então, os rabinos deixavam suas atividades. Por quê? Porque não era permitido ter ali tristeza, tinha que ter alegria e festa mesmo. Então, Jesus fala para eles, quem é que faz jejum enquanto o noivo está com eles na festa? Não, enquanto o noivo está com eles na festa, é festa. Né? Não tem jejum. Nós vamos todos festejar juntos. E aí Jesus responde, mas haverá o dia em que o noivo lhe será tirado, e aí sim jejuarão. Na Bíblia, nós sabemos que Jesus é, na Bíblia, mencionado como o noivo. E quem é a sua noiva? A igreja. Então Jesus estava falando de si mesmo. Fala comigo, de si mesmo. Jesus estava falando de si mesmo. Então, ele estava dizendo, nós vemos até que isso tem uma conotação profética, esse texto tem uma conotação profética, quando Jesus fala, olha só, vai haver o dia em que o noivo lhe será tirado, e aí sim eles jejuarão. Então, Jesus estava dizendo o quê? Olha, vai haver o dia em que eu, o noivo, vou morrer, vou ser crucificado, vou morrer, estou parafraseando, tá bom? Vou ressuscitar no 3º dia e vai haver a ascensão dele aos céus, e aí sim jejuarão. Então Jesus estava dizendo, quando o noivo lhes for tirado, eles jejuarão. Agora eu te pergunto, o noivo nos foi tirado? Sim, ele subiu aos céus. Amém? Ele está em ascensão aos céus. E aí Jesus usa 2 parábolas para acrescentar ainda sobre este tema. E ele continua e ele fala, olha, ninguém pega remendo de pano novo e coloca em
vestes velhas. Por quê? A roupa não vai aguentar. Né? E aí nós vimos também, tudo isso no domingo passado, ainda estamos na revisão, amém? E aí nós vimos também que na Bíblia, quando se fala de vestes, está falando sobre a condição do homem perante Deus, amém? Então Jesus fala, ninguém pega remendo de pano novo e coloca no pano velho, porque vai se romper, não vai aguentar. Então ele está dizendo, ninguém pega uma roupa velha, que está rasgada, que já está desgastada, e pega uma roupa nova, recorta e emenda a velha. É melhor que fique com a nova. Amém? Então, lembra que vestes, na Bíblia, está falando sobre a condição do homem diante de Deus. Amém? E aí ele também fala, ninguém pega vinho novo e coloca em odres velhos. Por quê? O vinho vai fermentar dentro do odre, que já está velho, um couro velho, e aí o couro velho não vai aguentar e ele vai se romper e vai se perder o vinho novo. Amém? Então, Jesus está falando sobre a condição do homem. Nós vimos que jejum também é sobre estrutura, né? É sobre a nossa forma de vida com Deus. É sobre nós buscarmos Deus e nós buscarmos ter exatamente que o nosso espírito fique em evidência, em contato com o Espírito Santo de Deus, para que a gente faça a nossa carne morrer. Amém? Para que a gente não faça a vontade da nossa carne. Então ele está falando, olha só, você agora tem vida nova, tem vinho novo, tem o novo de Deus para a sua vida. Não convém que Deus coloque o novo dele numa estrutura velha, mas convém que você busque ser novo, que você busque se transformar, se renovar, para que você receba o vinho novo e que não se perca aquilo que Deus tem para depositar em você. Convém também que agora você largue as suas vestes velhas e vista a sua veste nova. Por quê? Porque ele morreu na cruz justamente para que nós tivéssemos vida nova, vestes novas. Amém? Até aqui deu para entender? Então, nós vimos também que o jejum, ele nos ajuda exatamente a mudar essa estrutura, esse estilo de vida, esse comportamento. O jejum nos ajuda com tudo isso. Amém? Nós vimos que nós precisamos cultuar a Deus e que a carne precisa se converter todos os dias, ou melhor, a carne não se converte. Amém? Fala comigo, a carne não se converte. Então, ela não se converte, querido. Ela tem que morrer todos os dias. Amém? Ela sempre vai querer fazer a vontade dela. Ela sempre vai querer se sobressair. E o que nós temos que fazer é fazer a nossa carne morrer todos os dias. E ela tem que morrer todos os dias. E nós cultuamos a Deus quando nós dominamos a nossa carne. Amém? Então fala, eu cultuo, eu adoro, quando eu faço a carne morrer. Então o jejum não é uma regra, mas é uma estrutura, mas é uma disciplina. Amém? Nós não vemos na Bíblia nenhum verbo que diz jejua, né? Aqui nós vimos, ele fala jejuarão, mas não tem nenhum mandamento com relação a isso. Amém? Nós vimos aqui que Jesus fala, olha, quando o noivo lhes for tirado, jejuarão. Amém? Então nós vimos também que o jejum fortalece o espírito, aflige a alma e subjuga o corpo. Amém? Então fala comigo, fortalece o espírito, aflige a alma, subjuga o corpo. Então, nesse texto, Jesus responde aí três perguntinhas. O que fazer? Jejum. Quando fazer? E por que nós devemos fazer? Ele responde por que nós devemos fazer isso justamente nas duas parábolas que ele conta. Amém? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais... Devemos jejuar no sentido de morrer para o mundo e depois disso, tendo recebido o alimento divino, viver de Deus. Amém? Então, agora nós vamos entrar na parte de hoje. Você já relembrou? Amém? Deu para entender? Amém. Então, hoje eu não vou ler muitas referências, porque tem bastante, tá? Então, mesmo que você seja rápido de endereço... Nós vamos empenhar bastante tempo abrindo todas as referências. Mas eu vou mencionar todas, e aí você pode colocar seu celular no modo avião,
se você não trouxe papel e caneta, e anotar aí no seu bloquinho de notas, para depois você ler, se for necessário. Amém? Então, aqui eu coloquei uma frase de Martinho Lutero que diz: ele não fixa um tempo determinado por quanto tempo jejuar, mas deixa ao indivíduo decidir como fazê-lo. Aí tem Valnice Milhomens, que também é uma grande referência para nós ouvirmos falar deste assunto. Ela tem livros e tem vídeos que você pode pesquisar e assistir sobre. É muito edificante. Ela diz, em um dos livros dela, se eu não me engano, Jejuar e Transformar o Brasil, alguma coisa assim desse tipo. Assim como há diversos tipos de jejum, há também diferentes modos de se jejuar na Bíblia. Ela diz isso no livro O Jejum e a Redenção do Brasil. Eu anotei aqui, ainda bem que eu não ia lembrar. Né? Tá? Então, nós vamos falar sobre as formas de jejum, tá? Vamos falar formas e tipos. Então, vamos começar por formas, tá bom? Então, aqui a gente tem eu separei em 3 grupos, cada um com duas formas. Então, temos aí a forma regulares e ocasionais, formas pessoais e públicas, formas voluntárias e involuntárias, tá bom? Formas regulares ocorrem por orientação divina ou de escolha pessoal. Ou seja, formas regulares é algo que acontece de maneira regular. Ou seja, já existe uma rotina, já existe tempos específicos, de tempos e tempos, é uma forma regular. E ela acontece por orientação divina ou uma escolha pessoal. Ou seja, às vezes você pode receber uma orientação do Espírito, você deve jejuar todo mês, tal. São informações pessoais que, às vezes, o Espírito vai dar para você. Ou você pode fazer um jejum de forma regular por uma escolha pessoal. Você pode, um dia, dizer, olha, eu vou jejuar toda segunda-feira. Pronto. É uma forma regular. Amém? Nós vimos, por exemplo, uma forma regular de jejum lá em Levítico, capítulo 23, versículo 27. Tá? Eu não vou ler, mas você pode anotar. Lá nesse texto, nós vimos que no 7º mês acontecia o dia da expiação. E nesse mês, aquele povo tinha que jejuar. Então, esse era um jejum regular. E ele foi uma orientação determinada por Deus. Tá? Então, foi um jejum regular determinado por Deus. Todo o 7º mês, aquele povo precisava jejuar. Levítico, capítulo 23, versículo 27. Amém? Depois, nós vimos um exemplo de determinação pessoal, jejum, que foi determinado por Zacarias. Tá? Era um período de jejum que aconteceu pós-exílio da Babilônia dos judeus, tá bom? Pós-exílio da Babilônia entre judeus. Foi feito jejum no 4º mês, eles jejuavam no 4º mês, no 5º mês, no 7º mês e no 10º mês. Olha só o quanto que esse povo jejuava. Quem aqui já jejuou hoje? Quem jejuou na semana? Depois de ouvir a palavra? Amém. Então, o jejum no 4º mês, eles jejuavam no 4º mês por causa da captura de Jerusalém, tá? No 5º mês, eles jejuaram por causa da ruína do templo. Tá? Houve a ruína do templo de Jerusalém, então eles jejuavam por causa da ruína do templo. Já vou explicar sobre isso. No 7º mês, eles jejuavam por causa do assassinato de Gedalias. E no 10º mês, eles jejuavam por causa do cerco de Jerusalém. Ou seja, eles jejuavam em memória de eventos. E embora tenha sido algo que foi determinado, orientado por Zacarias, nós não vemos na Bíblia nenhuma orientação divina para esse jejum que foi determinado, mas, mesmo não sendo uma instituição divina, nós vemos na Bíblia, lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 19, se você quiser ler mais e ver mais sobre esse jejum que eles faziam durante 4 meses no ano, Zacarias 8, 19. Nós vimos que Deus não falou contra esse jejum. Amém? Mesmo sendo um jejum determinado por Zacarias, Deus não falou contra esse jejum. Né? Eles estavam jejuando em memória de eventos.
Mas Deus fez uma promessa, transformar toda a tristeza em alegria. Amém? Então, eles estavam jejuando, eles estavam buscando Deus, porque eles estavam em memória de eventos que para eles não foram agradáveis, para eles era motivo de tristeza. Então, eu acredito que eles buscavam Deus em forma de jejum, como uma forma de buscar alívio para aquilo que para eles foi tão triste e tão devastador. Se você for ler, você vai ver que isso foi um tempo devastador para aquele povo. Então, não existiu uma orientação divina, mas Deus também não repreendeu essa prática deles. Mas Deus fez uma promessa em cima dessa prática: eu vou transformar toda a tristeza em alegria. Amém? Então, essa foi uma forma regular, tá? Além disso, nós vimos no Velho Testamento, amém? Isso foi no Velho Testamento. Mas, Bianca, e no Novo Testamento? No próprio texto que nós lemos, Lucas capítulo 5, nós vimos que Jesus foi indagado. Os fariseus jejuam. Eles jejuavam. Lucas 18, capítulo 18, versículo 12, você vai ver lá. Os fariseus jejuavam. E eles eram fiéis no jejum. Faziam de forma incorreta, porque foram repreendidos depois. Porque eles faziam de forma incorreta. Por quê? Eles faziam e eles queriam que as pessoas soubessem que eles faziam. Eles apresentavam tristeza. Ai, estou jejuando. Nossa, estou sofrendo. Nossa, só passei uma fome hoje. Senti o cheirinho de um bife. Eles faziam de maneira incorreta. Amém? Mas eles faziam. E depois nós vimos também Lucas 5, versículo 33, os discípulos de João Batista também jejuavam de forma recorrente. Amém? Até aqui tudo bem? Então, diga assim, uma forma é a recorrente. É a regular, desculpa, regular. Acontece de maneira regular, sempre tem, já está pré-determinado. Amém? Aí tem também as formas ocasionais, que é conforme o coração ou circunstâncias requerem. Ou seja, não é planejado, mas acontece por situações inesperadas ou de direção específica do Espírito Santo. Acordei, tomei café, saí para trabalhar, mas o Espírito Santo falou, hoje não coma mais. É uma forma. Amém? É uma forma ocasional, não estava planejado. Não estava pensando sobre isso. Ah, aconteceu alguma coisa aqui no meu dia, vou jejuar. É uma forma ocasional. Ela acontece por ocasiões. Amém? Ou porque o seu coração, no seu coração existiu uma impressão para fazer aquilo e não precisa ter um motivo específico. Amém? Então, essa é uma forma mais curta de se explicar. E nós vemos convocações para se fazer esse jejum de uma forma ocasional, lá em 2 Crônicas, Velho Testamento, versículo 20, do 1 ao 4, Josafá convoca o povo para fazer esse jejum aí, de forma ocasional, e Esdras, no capítulo 8, versículo 1 e 21 e 23, também tem uma convocação. Ambos os jejuns aconteceram pelo mesmo objetivo, clamar por proteção, clamar a Deus por proteção. O que diferenciou esses jejuns é que o povo de Josafá tinha um inimigo específico, eles tinham um nome. E eles estavam clamando a Deus por proteção por causa desse inimigo. Já o povo de Esdras, eles não tinham um inimigo específico, eles não tinham um nome. Mas eles resolveram jejuar por causa de possibilidades. Amém? Lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21 a 23. Até aqui tudo bem? Amém. Nós estamos falando sobre as formas, tá? Aí tem a forma pessoal, formas pessoais e públicas. Então, a forma pessoais ocorrem por uma orientação pessoal, decisão somente do indivíduo. Ou seja, foi uma decisão pessoal sua. Então, por exemplo, domingo passado, eu estava de jejum. Foi uma decisão pessoal, amém? Eu tive essa decisão sozinha, tá? Então, existe essa forma pessoal, tá? E existem as formas públicas, que nós vimos lá em Mateus, capítulo 6, versículo 18. Nós vemos também Paulo, quando se converteu, ele fez jejum pessoal, tá? E nós vimos os profetas e os mestres de Antioquia, que eles jejuaram juntos, lá em Atos, capítulo 13, do versículo 2 ao 3. Eles jejuaram juntos. Então, essa é uma forma pública, onde um grupo de pessoas tem
o objetivo em comum. Vamos fazer jejum juntos. Então, você se juntar com alguém, você está fazendo o jejum de forma pública, né? Aquelas pessoas também sabem que você está naquele momento de jejum. Amém? Até aqui tudo bem? Aí temos os jejuns voluntários e os involuntários, tá? Os voluntários ocorrem de maneira não forçada, é espontâneo quando alguém opta por fazer, tá? Então é um jejum voluntário. Ah, por quê? Ah, eu tomei essa decisão, eu vou fazer. Esse é um jejum voluntário. Mas pode ocorrer jejuns involuntários, tá? Por exemplo, quando você está num grande período de tempo que você sabe que você vai ter que ficar obrigatoriamente um grande período de tempo sem comer, por exemplo, tá? É um exemplo. Ah, isso foi uma coisa que eu planejei? Não, não planejei, mas eu sei que eu vou ficar grande período de tempo sem comer. Isso pode se tornar um jejum espiritual? Pode. Por quê? Porque você já vai se abster do alimento. E aí você só precisa associar isso a buscar a Deus, ou seja, orar, ter tempo com Ele. Então, esse foi um jejum involuntário. Amém? Então, vou dar um outro exemplo assim para ficar mais claro, porque eu acho que vocês ficaram um pouquinho com dúvida. Ah, vou fazer exame. E aí tem uns exames que judia, né? Hã? Tem uns exames que você tem que ficar aí várias horas de jejum, né? Tem exame de 2 dias? Aí, ó, querido, já aproveita e faz um jejum involuntário. 2 dias, sério mesmo? 2 dias. Então, numa ocasião como essa, ele pode se tornar um jejum involuntário. Eu já vou ter que me abster de alimento. Então, eu vou unir isso o útil ao agradável. Então, vou jejuar, vou tornar isso um jejum cristão, um jejum espiritual, e vou buscar a Deus durante esse tempo, durante esse momento. Vou orar, vou tirar momentos de oração, vou tirar momentos de ler a palavra, vou tirar momentos de me consagrar, de ouvir a voz de Deus. Aí se torna um jejum involuntário. Ficou melhor agora, né? Agora as carinhas de vocês falaram assim, entendi, agora entendi. Amém? Agora vamos para os tipos de jejum. Acho que essa aí é a dúvida aí da maioria, né? Muita gente veio me perguntar no domingo passado. Então vamos falar desses tipos. Amém? Deixa eu só abrir aqui um parênteses. Vou voltar um aqui, peraí. Eu voltei porque eu gostei desse negócio. Tô brincando. Nos jejuns públicos, no Antigo Testamento, eles eram convocados por líderes civis ou religiosos, tá? Então, nós tivemos aí um determinado período aí que nós tivemos jejum convocado por líderes civis. Não é verdade? Quem se lembra disso? Aí nós temos, por exemplo, lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículos 6 a 9, o rei de Nínive convocou um jejum. E ele era uma autoridade civil. Amém? Em Neemias, capítulo 9, versículo 1, nós tivemos um jejum que foi convocado por Neemias. Esse já foi um jejum por um líder religioso. Neemias convocou esse jejum. Amém? Foram dias de Neemias. E no Novo Testamento, os jejuns públicos parecem ter sido convocados apenas por líderes espirituais, religiosos. Tá certo? Vamos agora aos tipos de jejum. Vamos lá. Nós temos aí o jejum total, o jejum normal, o parcial e o jejum sobrenatural. Quem aqui já fez jejum total? Quem já fez jejum normal? Parcial? Sobrenatural? Rapaz. Espera aí, nós vamos descobrir, espera aí.
Jejum total. Tá vendo a figurinha ali, ó? Já coloquei a figurinha para ela gravar na sua mente. Amém? Jejum total. Abstinência completa de alimento e água. Tá? Então, esse é o jejum total. Não vou comer nada e também não vou beber água. Tá? Esse é o jejum total. Então, quando eu falo assim, olha, eu vou fazer jejum total, é isso, abstinência total. Nem alimento e nem água. Tá? É válido lembrar que existe um período de tempo que o nosso corpo suporta ficar sem água. Tá? É importante falar isso, não posso deixar de falar. Então, 3 dias, o corpo vai suportar. 5 dias, você já começa a ter sintomas fisiológicos, tá? Então, é importante que você saiba disso, tá bom? Então, o jejum total é a abstinência total mesmo. Nada, não coloca nada na boca. Nem alimento, nem água, nem suco, nada sólido, nada líquido. Tá bom? Então, jejum total é a abstinência completa de alimento e de água. No Antigo Testamento, nós vimos a Esther, lá em Esther 4,16, convocando um jejum total. Amém? Vamos ler esse. Esther, abre comigo lá em Esther. Esther, capítulo 4, versículo 16, nós vamos ler. Amém? Diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Amém? Então, aqui nós vemos Esther falando, olha, vai, ajunta todos os judeus e diga que jejuem junto comigo, que não comam nada e que não bebam nada. E ela dá o período durante 3 dias. Então, esse povo ficou sem comer e sem beber durante 3 dias, jejuando junto com Esther. E ela diz, eu e as minhas servas faremos a mesma coisa, para que depois desse período ela fosse ter com o rei. Amém? Então, aqui nós vimos um jejum total. E ele durou 3 dias. Tá bom? Ainda no Antigo Testamento, nós vemos o rei de Nínive também convocando um jejum total. Tá bom? Jonas, capítulo 3, versículo 7, se você quiser anotar. Tá? No Novo Testamento, nós vimos Paulo fazendo esse jejum, lá em Atos 9, versículo 9, ele também fez um jejum de 3 dias e foi um jejum total. Tá? Então, nós vemos aí na Bíblia que o jejum total aí durava cerca de 3 dias. Amém? Então, lembra o que nós falamos, né? 3 dias o corpo até suporta sem água. 5 dias ele já começa a ter sintomas fisiológicos, tá bom? Então, relatos bíblicos não mostram períodos maiores que 3 dias do jejum total, tá bom? Aí nós temos o jejum normal. Tá vendo ali, ó? Onde eu posso consumir água. O jejum normal é aquele em que eu vou ter abstinência de alimento, mas eu posso consumir água. Água, viu? Água. Vitamina não. Suco não. Tá? Coca-Cola não. Café também não. Só um cafezinho para não dar dor de cabeça. Não. Tá? Jejum normal é sem abstinência de água. Abre lá em Lucas.
Lucas, capítulo 4. O versículo 2 diz assim. Todos acharam? Amém. Diz assim. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amém? Então, aqui nós vemos o relato falando sobre quando Jesus fez o jejum dele de 40 dias. A Bíblia não menciona que ele teve abstinência de água. Tanto é que ela fala, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Então, ele fala, durante aqueles dias, ele nada comeu. Mas no final desses dias, ele teve fome. Ou seja, o jejum de Jesus foi a abstinência de alimento. Tá bom? Então, esse é o jejum normal, onde eu posso consumir água, mas não posso consumir alimento. Tá certo? Aí nós temos o jejum parcial. Tá? É a abstinência parcial de alimentos. Muita gente até chama esse jejum de Daniel. Né? Eles usam muito isso. E nós vimos mesmo lá em Daniel, capítulo 10, Daniel fazendo jejum e ele tendo a abstinência de determinados alimentos. Vamos ler juntos lá em Daniel. Daniel, capítulo 10. Diz assim, todos acharam? 10, versículo 2, diz assim, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou seja, foi um jejum de 3 semanas, tá? 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, aqui, Daniel diz, olha, coisa desejável eu não comi. Então, para mim, ele já está dizendo, olha, não era nada agradável que eu estava comendo. E aí ele já fala, eu não comi carne, eu não tomei vinho. Durante 21 dias, 3 semanas. Tá? Então, esse foi um quê? Um jejum parcial. Por quê? Ele disse o que ele deixou de comer. Né? Ele deixou de comer determinados alimentos. Né? Então, muitas pessoas chamam esse jejum de Daniel. E aí come o quê? Só legumes, né? E tem pessoas que comem os legumes crus, tem pessoas que comem os legumes cozidos, né? Cru, você sofre aí, você está se expondo mais, né? Porque quando você cozinha, você tira determinadas coisas ali daquele alimento, né? Porque o alimento está passando por um cozimento e você não corre risco nenhum de nenhuma contaminação, né? Então, mas existem pessoas que comem cru. Esse é um jejum parcial. Ah, Bianca, eu posso fazer um jejum parcial? Pode, querido. Pode. É bíblico? É bíblico. Amém? Então, esse é um jejum parcial. E Daniel tinha o hábito de jejuar, né? No capítulo 9, nós conseguimos ver isso. Ele mesmo fala, no capítulo 9, ele mesmo fala. Ele tinha o hábito de jejuar. Só que nós vemos em Daniel momentos em que Daniel faz jejum total e momentos em que Daniel faz jejum parcial. Tá? Então, às vezes, as pessoas elas confundem essa informação. Né? Mas não é que Daniel só fez assim ou assado. Não, ele tem momentos da história que ele faz o jejum total. Tem momentos da história dele que ele faz o jejum parcial, porque Daniel tinha uma vida de jejum. Tá bom? Então, a gente não pode confundir isso. Se a gente ler tudo, nós vamos entender e ver relatos de como ele fazia isso. Diga, querida. Esse jejum só serve se for 3 semanas? Não, não. Nós vamos falar sobre o tempo também, tá? Podem ficar tranquilos. Nada que eu estou mencionando aqui sobre dias é regra, gente. Lembra sempre lá de domingo passado, o jejum não é regra, é estrutura, tá bom? Imagina, mais alguém? Se eu não souber responder, a gente vai procurar junto e vamos responder. Aí o jejum sobrenatural,
Tá? Eu achei importante falar sobre esse estudo, queridos. É lógico, tem base bíblica e eu me baseei também bastante no livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Li algumas coisas de Valnice Milhomens, mas eu me baseei bastante no livro do Subirá. Tá? Essa é um tipo de jejum que o próprio Subirá colocou lá. Por quê? Eu achei pertinente a gente mencionar isso. Tá? Ele fala do jejum de 40 dias, jejum de períodos muito longos, onde você faz abstinência de alimento por períodos longos, como o jejum que Jesus fez de 40 dias, como o jejum que Moisés fez de 40 dias. Ele menciona o jejum de Moisés como sendo um jejum sobrenatural, porque Moisés, ele fez o jejum lá no Antigo Testamento, lembra? Moisés no Antigo Testamento, claro. Ele faz um jejum de 40 dias, só que ele teve abstinência de alimento e água. Por isso, ele chamou de jejum sobrenatural. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Ele menciona alguns exemplos, 2 exemplos, se não me engano, no livro, de pessoas que ele conhece, que fizeram esse jejum. Mas ele diz o quê? É um jejum sobrenatural. Por quê, querido? Aí eu acredito que tem que o dom da fé... Sabe o dom da fé? O dom da fé é operar. Para você fazer um jejum de 40 dias, abstinência de alimento e água. Né? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Mas a gente pouco vê abstinência total. Pouco vê. Mas estou dizendo que não deve fazer ou deve fazer? Não, não estou aqui para dizer como você tem que fazer. Eu vou te dar as diretrizes e o Espírito Santo vai te guiar. Amém? Então, o jejum sobrenatural é isso. Jejuns de períodos longos, né, que tem abstinência total. Alimento e água. Amém? Até aqui tudo bem? Amém. Se você tiver dúvida, você levanta a sua mão. Se eu não souber responder, eu vou me comprometer a procurar essa resposta e depois a gente conversa sobre, tá? Diga. Então, aí não pode, né? Nem se compromete. Nem se compromete. Ou então você junta lá a saliva e vai beber o comprimido. Mas se você está se comprometendo, se você está fazendo um voto com Deus, é isso. Um voto. Deus, eu vou me comprometer. Não vou tomar água. Jejum total é total. Mesmo que seja para você tomar o comprimido. Tá? Nada. Aí a duração. Quando, como e quanto? Opa, isso aqui. Espera aí. Duração do jejum. Vocês estavam aí com dúvidas. Na Bíblia, nós temos alguns relatos que mencionam a quantidade de dias. Tá? É regra? Diga assim comigo, não é regra. Não é regra, tá? Não é regra. Por que nós vamos usar isso? Para a gente ter uma ideia da quantidade de dias que o nosso corpo até pode suportar. Eu levo por esse lado. Eu vou saber que, olhando por aqui, eu digo, poxa, pode acontecer. Essa quantidade de dias pode ser que eu aguento, sim. Tá? Então, lá em Juízes, capítulo 20, versículo 26, nós vemos um jejum de um período do dia. Ou seja, não durou o dia inteiro, foi um período do dia. Bianca, posso jejuar assim? Pode. Eu mesma, na grande maioria das vezes que eu faço jejum, eu não me abstenho do café da manhã. Eu tomo café da manhã e mais nada. E água, claro. Tá? Bianca, posso pular o café da manhã e almoçar? Pode. Bianca, posso tomar o café da manhã, não almoçar e jantar? Pode. Posso não almoçar e não jantar? Pode. Bianca, posso fazer um jejum de 7 horas e não jantar? Não, né? Você vai dormir? Tu vai fazer o jejum acordado, né, meu querido? Não vem querer engabelar, não. Então, vou fazer o jejum de 7 horas. Que horas que esse jejum vai começar?
7 da noite, qual foi sua última refeição? 6h45. Não. E aí, tu fez o quê? Que eu tava dormiu orando? Não, né? Não dá. Então, tem jejum de um período do dia, tá? E esse é um bom começo para você que não tem esse hábito e deseja começar a aplicar essa disciplina na sua vida. É um bom começo, um jejum de um período do dia, tá bom? Levítico, capítulo 16, de 29 a 31, nós vemos o jejum de um dia, que era o dia da expiação. Aí era um dia inteiro, 24 horas, tá bom? Aí nós vemos também jejum de 3 dias. Lembra? Esther e Paulo, quando se converteu, fizeram um jejum de 3 dias. Lembra que nós lemos? Esther convocando todo o povo para jejuar junto com ela, jejum total, abstinência total, durante 3 dias. Ah, Bianca, se eu for jejuar durante 3 dias, tem que ser abstinência total de alimento e de água? Não. Só estamos falando sobre quantidade de dias, tá bom? Não é uma regra. Aí vimos em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15 a 18, Davi, quando ele vai interceder pela criança que Betseba está gerando, ele faz um jejum de 7 dias. Tá? Então, nós vimos aí um jejum de um período do dia, o jejum de um dia, jejum de 3 dias e jejum de 7 dias. Vimos também em Atos, capítulo 27, versículo 33, aconteceu ali um jejum involuntário. Abre comigo, Atos, capítulo 27. Lembra do jejum involuntário? Atos, capítulo 27, versículo 33. Diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Então, aqui nós vemos um jejum, o próprio Paulo está dizendo, 33, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer. Esse foi um jejum que aconteceu de forma involuntária, né? Paulo, mas as pessoas que estavam junto com ele no navio, jejuaram por 14 dias de forma involuntária, ou seja, não foi uma escolha, foi um jejum involuntário, né? Foi obrigado, porque eles estavam num navio que passou por uma grande tormenta. Então, eles ficaram 14 dias sem se alimentar, tá? Amém? Amém. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Abre comigo. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 28. Diz assim: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Esse daqui foi o cabra macho chamado Moisés. 40 dias sem comer e sem beber. Então, um jejum de 40 dias. E aí nós vimos lá em Lucas, capítulo 4, Jesus esteve de jejum 40 dias. Porém, a Bíblia diz que ele nada comeu e no final dos 40 dias teve fome. Então, pela interpretação, nós entendemos que Jesus ele teve abstinência de alimento, mas não de água. Amém? Então, aqui, esses dias eu mencionei para que a gente tenha uma ideia de como isso pode acontecer. Mas, querido, eu quero fazer um jejum de 5 dias. Amém. Eu mencionei aqui algum jejum de 5 dias? Não. Eu quero fazer um jejum de 13 dias. Amém. Querido, você pode fazer.
Amém? A Bíblia não diz, é como nós vimos lá no começo, a frase da nossa irmã. A Bíblia não diz, e até o próprio Martinho Lutero, ela não tem regra para isso, mas ela deixa que o indivíduo decida. Então, nós podemos decidir que tipo de jejum eu vou fazer, que forma de jejum eu vou fazer e a quantidade de dias. Vou jejuar durante um período do dia? Amém. Vou jejuar um dia inteiro? Amém. Vou jejuar 5 dias? Amém. O que importa é que você o faça e o faça dentro das formas que vai caracterizar um jejum espiritual. Amém? Jejum não é só não comer. Jejum não é só não beber. No jejum, você precisa ter a abstinência do alimento e da água, se assim você escolher, mas você precisa ter tempo de dedicação ao Senhor, porque o jejum é para buscar a Deus. Lembra? O propósito primário do jejum é buscar a Deus. É quando eu tiro mais de mim para que eu receba mais dele. Amém? Então, eu estou subjugando a minha alma, estou fazendo morrer a minha carne para que eu conheça, eu tenha mais de Deus e eu consiga ter mais consciência das coisas espirituais. Amém? Então, o jejum precisa ser feito com tempo de oração e tempo de dedicação à palavra. Amém? Você tem que tirar esse tempo. Tá? Agora, eu quero falar uma coisa bem... que talvez liberte você. Querido, se você vai fazer um jejum, faça e faça com consciência. Bianca, nunca fiz, vou me arriscar a fazer, amém. Mas não faça loucuras. Amém? Não, se você nunca fez, não queira começar fazendo um jejum de 5 dias, de 2 dias, de 3 dias. Se você nunca fez, vá devagar. Ah, Bianca, comecei a fazer um jejum e não consegui terminar, estou me condenando. Não se condene. Está fazendo jejum, começou a passar mal, coma. É diferente de quando você está fazendo jejum e você sente vontade de comer aquela comida, você olha e você fala, poxa, e você quebra o jejum porque você sentiu vontade de comer a comida. É diferente de quando você quebra um jejum porque você passou mal. Tá bom? Isso é bem diferente. Então, começou a passar mal? Coma. Ah, nunca mais vou conseguir fazer? Não, querido. Numa próxima oportunidade, faça novamente, mas aí você... Por quê? Quando a gente vai fazendo de forma devagar, a gente vai conhecendo o nosso corpo, certo? Então, por exemplo, hoje eu sei que se eu ficar sem beber, se eu começar a tremer, pode ser durante o jejum, não é porque eu estou com falta de comida. Estou com falta de alimento. Eu sei que se eu começar a tremer, é falta de água. Então, eu bebo mais água. Tá? Então, você vai começar a conhecer o seu corpo. Por isso é importante você começar a fazer devagar. Tá bom? Que você vai, calma, você vai chegar lá. Não seja afoito, não, desesperado, não. Tá? Vamos falar um pouquinho, já estamos terminando, sobre preparação para o jejum. Tá bom? Isso aqui são só algumas diretrizes que eu acredito que vai ajudar. Tirei também do livro. Quando eu comecei a praticar, eu comecei a fazer desta forma. E tenho algumas coisas das minhas vivências que eu vou passar um pouco para vocês também. Tá bom? Então, de 3 a 7 dias antes, é bom você eliminar alimentos com toxinas. Tá? Então, eu quero fazer um jejum. Então, se você se programar, tudo na vida é programação, amém? Então, tem o jejum lá que acontece de forma que você inesperada? Tem, mas se você pode se programar, então vamos se programar, tá? Então, de 3 a 7 dias antes, é bom você já começar a preparar o seu corpo. Porque durante o jejum, o que acontece, querido? Acontece um processo de desintoxicação do seu corpo. Tá? Seu corpo começa a se desintoxicar. Então, por isso que a gente, muitas vezes, tem muitos sintomas fisiológicos, porque o nosso corpo está se desintoxicando, tá bom? Então, geralmente, em jejuns de períodos mais longos, você vai sentir isso nos primeiros dias de uma forma mais evidente, tá bom? Então, de 3 a 7 dias antes, eliminar alimentos com toxinas, tais como carne vermelha, açúcar, né? Refrigerante, café e os chás aí que tem alto teor de cafeína. Então,
eu fico só no cafezinho? Tá? Já elimina essas coisas 3 dias, 7 dias antes, que você já vai começar um processo de desintoxicação no seu corpo e o jejum vai ser mais fácil. Tá bom? Tudo bem? Procure consumir frutas, alimentos ricos em fibras, ingerir de 2 a 4 litros de água e fazer exercícios que leve a transpirar. Por quê? Porque tudo isso ajuda a limpar o intestino, tá bom? E no processo de desintoxicação do corpo, o que acontece é uma limpeza do intestino, tá bom? Então, você vê que tudo leva aí a você ter bons hábitos. Então, por exemplo, eu acho que em junho, julho do ano passado, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. Tá? Não foi dieta, não foi jejum, foi uma reeducação alimentar. E eu comecei a fazer por questões de saúde mesmo. Então, a minha alimentação ficou muito mais equilibrada, ao ponto de, quando eu como uma besteirinha, gente, já dá ruim. Então, E eu fiz tudo isso com acompanhamento médico, de uma nutróloga. Então, conforme eu fui fazendo isso, quando eu ia dar uma escapadinha fora daquilo que eu tinha que comer, eu já me sentia mal, porque o corpo já estava desintoxicado, né? Então, eu já me sentia mal. Só que, depois desse período todo que eu passei de reeducação alimentar, o jejum ficou muito mais fácil para mim. Então, por exemplo, hoje eu já tenho o hábito de consumir bastante água, porque eu tinha que consumir bastante água na reeducação alimentar. Então, hoje, durante o jejum, eu não sinto, por exemplo, dor de cabeça. Tá? Já, se eu começar a me preparar e deixar de consumir alimentos com toxinas, eu posso diminuir, tirando esses alimentos, eu posso diminuir a chance de que eu tenha dor de cabeça. Mas, poxa, Bianca, eu fiz isso e estou com dor de cabeça. Está com dor de cabeça durante o jejum? Você tem que ingerir água. Tá bom? Você tem que ingerir água. A água é o segredo do negócio. Sabe quando fala assim, estou com fome, bebe água. Bebe água. A água é o segredo do negócio. Tá? Vocês entenderam até aqui, queridos? Amém? Foi esclarecedor? Se tiver alguma dúvida, me procura, que aí a gente vai conversar e vamos tirar essas dúvidas. Amém? Mas da minha parte foi até aqui. Creio que vocês foram abençoados. E sejam mais abençoados na prática desta palavra. Jejuem. Tá bom? Criem o hábito de jejuar. Tenham uma vida jejuada, tá bom? Seja jejum recorrente, de uma parte do dia, de um dia. Não importa, querido. Mas faça a sua carne morrer, subjugue a sua alma para que o seu espírito tenha essa liberdade para conhecer e ter mais clareza sobre as coisas espirituais. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Se você se interessar, você compra aquele livro. Olha só, vou dar a dica. Você faz o jejum de uma parte do dia, certo? Faz o jejum naquele dia que você costuma... Sabe aquele dia que você fala assim, hoje é o dia do lixo? Vou comer um McDonald's. Então, você faz o jejum nesse dia. Não come o McDonald's. O dinheiro do McDonald's, sabe o que você faz? Compra o livro. A Cultura do Jejum, Luciano Subirá. Tá? Lá, gente, você vai ter esse assunto abordado de uma forma muito mais abrangente, tá? Lá tem depoimentos de médico. Luciano Subirá, ele fez ele fez jejuns de grandes períodos com acompanhamento médico. E o médico dele, eu entendi que o médico dele topou entrar nessa daí. E ele fazia exames antes do jejum e fazia exames depois do jejum e mostrou uma grande melhora na saúde dele, né, de acordo com os exames. Então, ele tem ali ajuda, tem menções do médico dele. Ele fala sobre todos os aspectos fisiológicos, tudo que o jejum ajuda a melhorar. Então, o jejum ele não nos ajuda somente no âmbito espiritual, mas nós temos grandes melhoras no aspecto fisiológico e mental por causa do jejum.
Amém? É porque eu ia trazer o livro porque eu queria ler uma parte para vocês sobre o que o jejum melhora na nossa mente. Né? Eu não vou me lembrar de tudo que estava lá, mas infelizmente eu esqueci, gente, o livro. Mas ele melhora nas questões mentais, na nossa neuroplasticidade. Lembra da neuroplasticidade? A nossa capacidade de aprender. Ele ajuda a controlar uma determinada toxina, não sei se eu posso chamar desse nome, não me lembro o nome que estava lá, mas é algo que é responsável pelo Alzheimer. Então, o jejum, ele ajuda a controlar isso, ou seja, ele ajuda a diminuir a probabilidade de que aquilo cresça no nosso cérebro e diminui a probabilidade de que nós venhamos a desenvolver Alzheimer. Olha que fantástico isso. Entre outras coisas, mental, né? Entre coisas relacionadas a músculo mesmo, né? Tudo isso está lá no livro, é muito legal, é muito esclarecedor, vai fazer bem para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai pegar junto com você e vai te dar revelações divinas. Amém? Então, faz o jejum no dia do lixo, não come o McDonald's, não come aquela pizza, tá? Porque você vai comprar o livro e ainda vai sobrar dinheiro. Amém? Não gostaram muito da ideia, não, né? Ah, misericórdia, hein? Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos pela sua palavra que é viva e eficaz, Pai. Te damos graças porque conhecimento chegou nas nossas vidas com relação ao assunto de jejum. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda na aplicação da sua palavra, nos ajuda nessa disciplina, nos ajuda a conhecer o nosso corpo durante o jejum, para que nós possamos ter mais sucesso, Pai. Para que nós possamos abranger a nossa prática do jejum, Pai. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá entendimento, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender todas as coisas no âmbito espiritual, Pai. Te damos graças por essa palavra que caiu numa terra fértil, que é a terra boa do nosso coração, e ela vai multiplicar e dar bons frutos. Não vai ser uma palavra perdida, porque a sua palavra não volta vazia, Senhor, mas é uma palavra que caiu na terra, na boa terra do nosso coração e vai dar bons frutos. Assim eu creio, em nome de Jesus, Pai. Nós te damos graças pelas revelações do Teu Espírito em nossa vida durante o nosso dia a dia. Abençoa a nossa semana, abençoa os nossos dias, abençoa as nossas atividades, nos abençoe nos nossos momentos e tempos de jejum, em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Amém. Obrigada, queridos.